As obras magníficas de Deus. Salmo 111. Mais um capítulo do último conjunto de livros que vai do Salmo 107 ao número 150. Já estamos na etapa final do nosso estudo de Salmos e desta vez eu quero compartilhar 4 considerações importantes que o salmista nos traz neste livro de Salmos, capítulo 111. Vamos fazer a leitura. Aleluia! De todo o coração renderei graças ao Senhor, na companhia dos justos e na assembleia. Grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras, a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre da sua aliança. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Estáveis são ele para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção. Estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Alguns acreditam que este salmo tenha sido escrito por aqueles que vieram do exílio da Babilônia e, voltando, contavam com a fidelidade de Deus, contavam com o pacto, a aliança, o zelo de um Deus que os amava e, porque os amava, os disciplinou em Babilônia e agora era o tempo de cantar, era o tempo de celebrar. Houve um tempo que foi uma madrugada de escuridão, 70 anos de cativeiro, mas agora era o tempo de vitória, era o tempo de regozijo, era o tempo de cantar, como diz o livro do Cantares. O tempo de cantar chegou. Talvez, quem sabe, você está ouvindo esta palavra e tem passado um tempo difícil, um tempo de muitas turbulências, de uma atmosfera de bronze, difícil e com muitas tribulações, dificuldades. Quem sabe esse é o tempo que está chegando, o tempo de voltar do cativeiro para a terra da promessa. O tempo de voltar do pranto, do choro, da angústia e trocar por vestes de louvor, de alegria e de gratidão. Aquele povo precisava da direção, da confiança e do cuidado de Deus. E eles vão encontrar isso com certeza. Era a época de Esdras, era a época de Ageu, de Zacarias, de Neemias, homens que voltaram do cativeiro, reconstruíram o templo de Jerusalém, reconstruíram os muros, reconstruíram o culto, reconstruíram a cidade, mas muito mais do que isso, restauraram e reconstruíram a sua imagem, a sua identidade como povo de Deus e a sua vocação. E são estas verdades que Deus quer restaurar e resgatar em nossas vidas. E, portanto, vamos aqui trabalhar 4 princípios importantes e 4 etapas importantes da nossa caminhada nesse retorno para a terra da promessa. O salmista nos fala, nesse momento, um primeiro tópico de que nós não podemos esquecer no livro de Salmos, capítulo 111. Começar com adoração e louvor. Precisamos, antes de qualquer ação, antes de qualquer etapa ministerial da nossa vida, começarmos a dedicar a Deus um tempo de louvor, um tempo de adoração, um tempo de estarmos aos pés dele para que ele possa ministrar as nossas vidas e nos dar a missão e a incumbência do reino para o qual ele tem nos chamado. Veja, por exemplo, o verso 1. O salmista diz, vamos ler juntos, aleluia, de todo o coração eu renderei graças ao Senhor na companhia dos justos e na assembleia. Ele não estava sozinho, ele estava com aquela assembleia solene, com os justos
que vieram do cativeiro, retornando para Jerusalém, retornando para o templo, para a santa cidade, retornando para o culto verdadeiro e legítimo a Deus. Por que não começarmos louvando e adorando ao Senhor? Segundo tópico, segunda fase ou segunda etapa desse povo, desses exilados que voltam, eles lembram-se das grandes obras de Deus. Vamos lembrar das grandes obras de Deus que ele tem feito e realizado, porque o Deus que fez é o mesmo Deus que faz e é o mesmo Deus que fará e realizará muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Veja isso no verso de número 2 a 6. O salmista diz: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. Em suas obras a glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memoráveis as suas maravilhas. Benigno e misericordioso é o Senhor. Dá sustento aos que o temem, e lembrar-se-á sempre da sua aliança, e manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Se tem algo que é um privilégio do povo judeu, é o recontar as suas histórias, é o recontar e o relembrar dos grandes marcos de Deus na Páscoa, na saída do povo do Egito, na caminhada desse mesmo povo no deserto, na aliança que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, faz com aquele povo no Monte Sinai, na festa de Pentecostes. Eles também relembram e memorizam o pacto de Deus com Davi, selando uma aliança, a partir do cetro, jurando a Deus, jurando ao povo, a Davi, que traria uma descendência sempre, até que chegasse o descendente legítimo, que é Jesus Cristo, descendente de Judá, da tribo de Judá, para reinar sobre toda a terra. Esta promessa, esta aliança, este pacto, este modus operandi de como Deus agiu, povo de Israel até os dias de hoje, relembra, rememora, recorda e narra a seus filhos em suas mesas para que fique registrado nos anais da história, não apenas na parte escrita, que é muito importante, mas também no seu coração, em suas mentes, como memorial. E por que não hoje você lembrar, depois de louvar e adorar ao Senhor, recordar-se dos grandes feitos de Deus, das grandes obras de Deus na sua vida. Não despreze o Deus que tem feito coisas tremendas no passado. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será eternamente. As obras do Senhor são magníficas, são tremendas. O firmamento anuncia a obra de suas mãos e uma noite declara a outra noite as suas maravilhas. A terceira lição que aprendemos aqui, uma terceira etapa que precisamos guardar e trazer em memória as nossas vidas é confiar na palavra de Deus. Eles estavam retornando de Babilônia. Jeremias havia dito que eles retornariam. Jeremias havia prescrito no seu livro, no capítulo 29, que o cativeiro duraria 70 anos, mas eles voltariam, reconstruiriam os muros. Próprio Daniel, que morreu no cativeiro babilônico, nas terras da Babilônia, profetizou no capítulo 9 do seu livro que os muros seriam restaurados em tempos angustiantes, que a cidade seria restaurada sim, mas com dificuldades e tribulações, mas no final a obra de Deus seria consumada e estabelecida. E isso aconteceu, meus amados, e eu quero crer que nós precisamos também, nesta noite, neste mesmo salmo, neste dia, tomarmos a palavra do Salmo 111 e dizermos que, além de adorarmos e louvarmos a Ele, nós vamos recordar das suas obras, mas também vamos confiar na sua palavra. Veja o verso de número 7 ao 9. Não se atemorize, verso 7. As obras das suas mãos são verdade e justiça. Fiéis todos os seus preceitos. Ele está afirmando que os preceitos de Deus são fiéis. Estáveis são eles para todo sempre, instruídos em fidelidade e retidão. Os testemunhos,
os preceitos, os mandamentos de Deus são fiéis. São termos equivalentes, sinônimos. Em breve estudaremos o Salmo 119, maior capítulo da Bíblia, e por todo este salmo, que traz uma exaltação e adoração à palavra de Deus, que é o próprio Deus, a palavra de Deus é trazida no Salmo 119 com outros termos equivalentes. Os mandamentos, os preceitos, os testemunhos, os juízos, os decretos, as ordenanças de Deus. São termos equivalentes. E não é diferente aqui no Salmo de número 111. Veja o versículo de número 8. Estáveis são eles. Eles quem? Os preceitos, para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Verso 9. Enviou ao seu povo a redenção e estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. Portanto, vamos hoje confiar na palavra de Deus. E o último tópico que eu trago para a sua vida neste Salmo 111 é obedecer à vontade de Deus. Mais do que ouvir, mais do que guardar, nós precisamos ir mais além com obedecer à sua palavra. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Esse é o desejo de Deus. Ele tem prazer em abençoar o seu povo. Que tal relembrar os 4 pontos a essa altura do campeonato? Primeiro tópico que comentamos, vamos louvar e adorar ao Senhor. Segundo, vamos recordar as obras de Deus. Terceiro, vamos confiar na sua palavra. E quarto, vamos obedecer a sua palavra. O versículo de número 10 nos traz essa mensagem. O perverso vê isso, só quero ler o 10 do 12, perdoe, do 112. É o 10 do verso do capítulo 111. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Vamos ler o verso 10, a parte A. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Todos os que o praticam. E que nós possamos praticar a palavra de Deus. Quero orar por você, devolver esta palavra no Salmo de número 111, desejando que o seu coração seja edificado, alimentado para a glória de Deus Pai. No nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos por esta noite, por esta palavra tão oportuna, tão especial. Venha ministrar as nossas vidas, ministrar as nossas reais necessidades, ministrar ao nosso coração e trazer, ó Deus, este bálsamo, este refrigério, nesse tempo tão importante que estamos vivendo, um tempo de tribulação, mas ao mesmo tempo um tempo promissor de cumprimento das tuas promessas e dos teus desígnios. Nós queremos voltar o nosso coração para ti, louvando, adorando, recordando as tuas obras, confiando na tua palavra e, mais do que isso, guardando e obedecendo e praticando a palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Ele tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante a luz do seu rosto. Te dê a paz, agora e sempre, no nome de Jesus. Amém. Aguardo você domingo de manhã na nossa escola bíblica, às 9 horas, o nosso culto matinal às 10 horas e 15 minutos e o nosso culto à noite, domingo, às 18 horas e 30 minutos. Deus abençoe e vamos recordar, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será uma oportunidade de recebê-lo, recebê-la, dar um abraço e orarmos juntos e adorarmos ao Senhor juntos, cultuarmos a Ele como igreja, em espírito e em verdade. Muito obrigado e Deus te dê um bom final de semana, um bom descanso, um feliz sábado e até domingo, se assim Deus nos permitir.